Ouvindo essa canção que está tocando aqui de fundo, do Fernandinho, tem uma frase extremamente importante nela, que declara que Tu és Jesus, Filho de Deus. Isso nos leva a lembrar, me levou a lembrar do que está escrito em Mateus, capítulo 16, a partir do 13, que eu quero ler com vocês. Diz assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E aí então Jesus perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? E então Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é extremamente importante, a gente entender a profundidade, a força que tem essa declaração. Declarar que Jesus é o Filho de Deus. Daí a importância, porque Jesus perguntou para ele: o que dizem os homens? O que eles dizem sobre mim? E a importância de reafirmar e sondar o que os discípulos diziam sobre ele, qual era a percepção que seus discípulos tinham de Jesus. E aí Pedro revelado, e Jesus fala isso depois, que não foi a carne nem sangue que revelou, mas o Espírito Santo de Deus que o revelou, que Jesus é o Filho de Deus. A importância disso também está registrado no capítulo de João, no livro de João, 1 João, capítulo 4, na qual que a instrução do apóstolo João sobre o discernimento de espíritos. E ele fala que nós discernimos aquilo que vem do Espírito de Deus quando confessa que Jesus Cristo veio em carne. E também se manifesta assim o espírito do anticristo, que não reconhece, que não confessa que Jesus veio em carne. Quando nós falamos disso, tem uma questão implícita aí, muito importante nessa declaração. Pensa só o seguinte, falando de nós como homens, minhas filhas, elas possuem 45% da minha genética, associado com mais 45% da genética da mãe delas. E ainda 9,9% é o que a biologia nos ensina, ainda é resultado dessa mistura entre nós dois. No resumo, ela tem menos de 1% de uma natureza que não é a dela. Eu não quero comparar isso com a de Deus, mas imaginando a natureza divina, declarar que Jesus é o Filho de Deus, nós estamos afirmando que Jesus é Deus. E não é só uma afirmação nossa, mas uma afirmação da palavra de Deus. No livro de João, capítulo 1, também está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Sabemos que Jesus é Deus. Sabemos que Jesus se fez carne. Jesus viveu entre nós, manifestou, sofreu, teve seu sacrifício na cruz para nos resgatar, para nos trazer de volta ao propósito do Pai. Então podemos reafirmar isso. Isso é o que tantos outros precisam entender hoje, que Jesus é Deus. Então nós podemos afirmar isso, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Nós podemos cantar, nós podemos celebrar, nós podemos orar isso, nós podemos manifestar para o mundo inteiro ouvir que nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele é Deus. Aleluia.